Todos sabemos que a Millie é uma imp incrível, forte, boa de briga, amorosa e gentil com aqueles que ama, e uma das mulheres mais brabas de toda a obra. Mas e se ela não fosse apenas uma mulher, e sim algo a mais? Algo que raramente vemos em obras no geral. Uns dias atrás eu tava gravando um áudio pra ajudar o Big King, se inscreve no canal dele se ainda não for inscrito. E quando eu falei da Sally Mae, a irmã da Millie, acabei lembrando que no piloto a nossa amada imp porradeira tinha um detalhe no cabelo que lembrava muito da sua irmã. E foi aí que as engrenagens da minha cabeça começaram a funcionar e a pensar no que isso poderia significar. Eu admito que o primeiro pensamento foi relacionar a Millie com a sua irmã, no caso que ela fosse trans assim como a Sally Mae. Mas olhando para a espécie dos imps, vemos que as coisas não batem por um simples motivo: dimorfismo sexual. Para quem não sabe, dimorfismo sexual é quando existem diferenças físicas entre o macho e a fêmea de uma mesma espécie. Além do óbvio, né? Bons exemplos são os leões, os pavões e alguns pokémons. No caso dos imps de Helluva Boss e Rasbin Hotel, já foi deixado bem evidente na obra que os dimorfismos sexuais da espécie se mostram no cabelo e nos chifres. Enquanto os machos possuem cabelos brancos e chifres negros com grandes listras brancas, ou o contrário, né, vai saber. Eu nem sei se eu sou preto com listra branca ou branco com listra preta. As fêmeas apresentam cabelos escuros e chifres negros com linhas brancas bem finas. E isso foi bem mostrado na obra desde o primeiro episódio até hoje. Por mais que seja algo bem simples, isso acaba tendo algumas funções na obra, sendo a primeira ajudar a diferenciar os personagens de fundo pelo seu sexo biológico. E se você não gosta desse termo, vai reclamar com a biologia, porque de acordo com ela você nasce com um sexo ou com outro. Fora algumas exceções, ou isso ou a escola me ensinou errado. E a segunda é identificar personagens que passaram por operações de mudança de sexo biológico, ou personagens trans, para encurtar. E por que eu citei isso? Porque a Sally Mae não só é uma personagem trans e cumpre o papel de mais uma sexualidade na obra, ela também nos mostrou como identificar uma trans nessa obra, pelo menos entre a sua espécie. É só uma questão de você olhar para a cabeça. Não, Fênix, a outra cabeça. O cabelo pode ser tingido, mas os chifres são outra história. Ainda que possa ser possível disfarçá-los, eu imagino que a maioria não se daria a esse trabalho. E um bom exemplo disso é justamente a Sally Mae, que desde a sua primeira aparição já mostrou características de um imp macho, no caso os chifres com listras grossas e o cabelo que claramente nasce branco, mas está tingido por uma cor mais escura. Tintura, tintura, tintura! Vendo isso nos últimos dias e reassistindo o piloto, eu acabei pensando, as características da Millie são conflitantes. E de fato, elas são mesmo. Os chifres apresentam o padrão das fêmeas da espécie, mas o cabelo parecia crescer na cor branca, o que dava a entender que o tom escuro era tingido, ou seja, apresentava o padrão dos machos da espécie. E é aí que entra o grande problema dessa questão. Levando em conta o que sabemos agora, a Millie não se encaixaria com uma personagem trans, o que me fez levantar 3 hipóteses. Primeira, a Millie seria originalmente um imp trans, e com o desenvolvimento da obra, no caso, o tempo entre o piloto e o episódio 1, os dimorfismos sexuais dos imps foram estabelecidos de maneira definitiva e foi decidido deixar a Millie como uma mulher cis e mais pra frente apresentar uma personagem trans, em vez de mais pra frente revelar que a Millie era trans desde o início. Segunda, a parte branca do cabelo da Millie era apenas uma questão estética e foi removida uma vez definidos em definitivo os dimorfismos sexuais da espécie. Sinceramente, essa é a mais provável, mas não a mais interessante. E terceira, que pra mim é a mais interessante de todas, a Millie não era nem mulher, nem trans. Mas Dust, se a Millie não é nenhuma das duas opções, então o que ela seria? Simples, mas nem tanto, meu caro espectador, ela seria hermafrodita. Say what? Hermafroditismo, para quem não sabe, é uma condição na qual alguém nasce com ambos os órgãos sexuais bem definidos, tanto externos quanto internos. Ou se preferir, resumindo de maneira bem porca por aqui, alguém que é tanto homem quanto mulher de maneira tanto física quanto geneticamente. E se você é um tarado de plantão, é uma mulher com... como é que eu digo isso sem ser desmonetizado? That's a penis. Uma mulher que tem um cacetete de polícia. Acho que assim eu não sou desmonetizado por falar isso, né? Mulher com tromba? Ah, meu Deus. Se você tá pensando que eu fui um pouco longe demais, que eu tô exagerando, dramatizando ou que eu endoidei de vez,
Só pensa um pouco comigo. Levando em conta o que a gente viu sobre o hermafroditismo, de maneira bem básica, é claro, os dimorfismos sexuais dos imps poderiam aparecer da mesma maneira, com um imp hermafrodita apresentando as duas características, ou no caso, uma de um e uma do outro, no caso, uma de macho e uma de fêmea, o que poderia vir a explicar o cabelo da Millie se encaixar como padrão masculino e os chifres dela como padrão feminino. Você ficou doido? É algo bem fora do padrão? Com toda certeza é. O hermafroditismo costuma aparecer só em dois tipos de obras. A primeira sendo séries médicas como Dr. House, e a segunda sendo obras nem um pouco recomendadas para menores, geralmente criadas por japoneses. O que eu posso dizer, né? Japoneses. Mas independente de ser algo inusual ou não, eu admito que seria algo realmente interessante. E eu não digo isso só porque a série teria ido muito além de simplesmente incluir sexualidades diversas, algo que ela tem feito muito bem a propósito, mas também pela quantidade absurda de memes e piadas que surgiriam a partir disso. Até porque, se a Millie já é a dominante da relação, imagina aplicar o contexto desse vídeo com cenas como essa aqui. Ok, a Millie come o seu cu? Às vezes. I'm about to bust. Íamos ter ainda mais memes do que já temos e isso seria hilário. Dusty, você por acaso enlouqueceu de vez? Esse tema não faz o menor sentido. Claramente era só uma questão estética. Ok, eu admito, eu posso ter exagerado um pouquinho aqui. Eu peguei um detalhe minúsculo do piloto e expandi para muito além do que eu esperava. Mas eu não vou negar que é algo interessante, não necessariamente por ser a ideia original para Millie ou não, mas sim porque levando em conta o que sabemos atualmente da espécie dos imps, no caso características físicas de machos e fêmeas, e aplicando isso no contexto do piloto, a Millie realmente não se encaixaria com uma imp fêmea comum, teria algo de diferente nela. E sendo bem sincero, eu queria dividir esse pensamento com vocês para saber as suas opiniões. Se forem falar que eu enlouqueci, que eu fumei banana ou que deu alguma bagaça na minha cabeça, tudo bem, é válido. Não parece algo que muita gente tenha comentado até hoje mesmo. Bom pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado por assistir até aqui, deixe nos comentários e bora debater. Eu sou o Dust, e até o próximo vídeo de Pensamentos Insanos.